amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Facebook com mais um review de Top Form, que é a resenha do episódio 8. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, eu achei que foi um episódio muito bom. E soube tratar bem o tema aí que ele se propôs, né? Essa questão dessa obsessão patológica de uma fã a uma celebridade. E como que isso faz ela cruzar os limites da lei. A aguardadíssima cena de Atmora pelado entre o Jin e o Akin na escola, gente, fruto de uma fantasia do Jin, não decepcionou, né? E eu também assino embaixo, gente. O Akin fica bastante bonito de uniforme. Vamos lá comentar tudo do 8º episódio de Top Form. Vamos lá. O episódio se inicia em uma entrevista onde eles revelam pra gente que a peça do Akin e do Johnny foi um sucesso. Os holofotes estão sobre eles, flashes de câmera iluminando seus rostos, enquanto eles respondem às perguntas dos fãs e também anunciam uma surpresa, gente. E eu ri muito nesse momento, que é o Akin simplesmente beliscando o Johnny ali na mão, de um jeito discreto, para o Johnny falar o que ele precisa. Assim que os microfones estão desligados e eles estão longe do público, Akin, com um sorriso afiado, pressiona o Johnny contra a parede e fala que ele ainda não acertou as contas com ele pela noite ali, e aí ele simplesmente pisa no pé do Johnny, gente, icônico. Uma vingança discreta, mas dolorosa, que pega o Johnny de surpresa. Pode ser adorável, mas quando quer, ele sabe ser uma ameaça. Antes que a situação se escalasse, em outras palavras, antes que o Johnny apanhasse mais, e ele merecia isso, o Jin surge como uma tempestade elegante, acompanhado de seu Long, o Naru. Me pareceu ter um interesse peculiar em Johnny. Aliás, gente, eles tocam pro Johnny aqui a gravação onde ele admite que ele vende o seu corpo em troca de papéis. Naru fica correndo atrás do Johnny, perguntando o que é isso. Aqui então, distraído e se divertindo com a situação, comenta que vê o Naru ali utilizando o uniforme escolar lembra ele o seu tempo no ensino médio. Ele ficava muito gato utilizando aquele uniforme. O Jin, que não é bobo nem nada, né, gente, já tá com aquele olhar que indica lascividade. Ele rapidamente pede o uniforme ao Naru emprestado. Então o leva para uma espécie de sala de aula. Não demora muito para o Akin perceber o que o Jin quer. Ele hesita de primeiro momento, mas o Jin sabe exatamente como persuadir ele. No momento mais íntimo, ele confessa que ele poderia ter se tornado ator muito antes. Ele acabou recusando a proposta na época porque ele nem sabia o que ele queria, e ele passou 10 anos sem propósito de vida até ele conhecer o Akin e tornar o Akin o seu propósito de vida, né, gente? Eu já venho discutindo isso com vocês. O Akin é o sol do Jin e sempre vai ser. Seus dedos então traçam a mandíbula do Akin e ele confessa que ele tem inveja de todas as pessoas que conheceram o Akin antes dele. Principalmente as pessoas que puderam ter essa magnífica visão do Akin de uniforme escolar. O Akin então entra na onda e tranquiliza o Jin, né? Falando que mesmo que ele não conheceu ele antes, ninguém conhece ele tão bem, de uma forma tão íntima quanto o Jin. Assim que o Akin acaba cedendo no uniforme escolar que o Jin tanto desejava vê-lo usando. O efeito é devastador. Jin fica hipnotizado, incapaz de formar palavras coerentes, apenas assentindo como um idiota apaixonado. Para tudo que o Akin diz, seus olhos presos nos lábios úmidos dele. Quando uma gota de água escorre pelo canto da boca do Akin, o Jin não resiste mais e tenta capturar seus lábios com ferocidade, como se estivesse tentando transmitir que quer devorar ele ali mesmo. Aqui então corresponde esse beijo e logo o beijo se torna intenso. Só piora ou melhora, dependendo do ponto de vista. As mãos se movem com urgência, agarrando, explorando, se tentassem se fundir. O Jin então começa a remover o uniforme do Akin, enquanto a paixão incendeia os sentidos dos dois. E se perdem nesse turbilhão de desejo e amor que um é para o outro. Só que à medida que a Ashimura pelado prossegue cada vez mais suada, mais intensa, eles não percebem que eles não estão sozinhos. Quem está ali, escondido, capturando cada momento íntimo entre o Jin e o Akin. Depois que eles terminam, gente, em um momento de descontração, Akin revela a Jin sobre seu primeiro beijo, com uma protagonista que tinha hálito de peixe,
Então eu falo que o meu primeiro beijo foi com o gato lá de casa. Lembrando que o Akin não tem um gato de verdade, né, gente? Ele tá se referindo à pelúcia de gatinho dele. Jin, então, possessivo como sempre, gente, beija o Akin ali e fala que ele vai se considerar o primeiro beijo do Akin e ponto final. O Akin então sorri pra ele, né, gente? Porque o Jin adivinhou o pensamento dele. É exatamente isso que o Akin queria que ele fizesse. Então recebe um telefonema e se afasta para atender. E a felicidade dos dois é interrompida quando o Akin percebe que tem alguma coisa errada, que essa sensação ruim, pesada que ele está tendo pode ser realidade. Sua suspeita de estar sendo perseguido se confirma quando ele encontra uma Sanseg no supermercado. Essa fã obsessiva não fala coisa com coisa para o Akin, mas fica falando que apoia ele em tudo, que segue ele para tudo qualquer canto. Kim, com medo e sem graça, agradece a Funk pelo apoio, só que a Sanseg segue ele até em casa. Se ele tá falando com o Jin no telefone, né, o Akin tá se sentindo inseguro de descobrirem qual que é a verdadeira relação entre ele e o Jin, e isso afetar tanto o trabalho dele quanto o trabalho do Jin. E ele fala se eles estão passando muito tempo juntos, né? O Jin fala que sim, que é normal que eles são namorados. O Akin fala que ainda não, que ele ainda não ganhou o prêmio de ator revelação. E o Jin pergunta pra ele se aconteceu alguma coisa que tá deixando ele inseguro. E o Akin nega, né, gente? Mas na verdade aconteceu sim. Ele sabe que tá acontecendo porque isso já aconteceu com ele antes, 5 anos atrás. E, gente, ele fala que não é nada e decide tomar um banho ali. E é aí quando ele confirma mais uma vez que seu pressentimento está certo. Então relata isso para o Psyne, gente. O Psyne fala que vai reforçar a segurança do Akin. É nesse momento que eles são abordados por essa Sanseg, que está carregando um envelope cheio de fotos íntimas do Akin e do Jin. Só que nessas fotos, gente, só dá para ver o rosto do Akin. O Jin, então furioso e preocupado, desmarca todos os seus compromissos para ir estar ao lado do Akin. Deixa claro para o Akin que vai proteger ele, os dois ficam abraçados aqui, e a gente vê que tanto o Jade quanto o Psyne, quanto o chefe da empresa do Akin ali, sabe que Jin e Akin são mais do que Nong e Pi. O Jade, sempre estratégico, já está pensando o que fazer, e o fato do Jin ter desmarcado uns compromissos ali irritou um homem poderoso que decide retaliar. O Jade então decide realizar uma conferência de imprensa em busca de conseguir a ajuda e o apoio popular. Dá certo, né, gente? Porque quando os fãs descobrem que o Akin está sendo assediado, que ele está tendo a sua privacidade invadida, a internet, como sempre, age rápido e consegue descobrir tudo sobre essa Sanseg. Só que durante a conferência de imprensa, gente, o Akin se demonstrou ser uma pessoa muito madura, muito compreensível. Algo que o Jade não é. Então, sem piedade nenhuma, gente, ele ameaça a Sanseg com processo. Destruição total da sua vida, né, gente? Já que a internet não perdoa e, às vezes, não fica só restrito à internet. A não ser que ela faça tudo o que ele mandar, que seria deletar totalmente as fotos que ela tirou do Akin, incluindo na nuvem. Akin então aparece e começa a tentar entender essa fã obsessiva para fazer com que ela busque ajuda, né, gente? A crise então é contida e agora a gente vai para a noite de premiação. Ele está indicado como ator revelação do ano, assim como o Akin está indicado a melhor ator. Só que antes deles subirem ao palco, gente, o Jade, sempre pragmático, diz ao Akin que existe a possibilidade sim dessas fotos vazarem, que eles não conseguem controlar tudo, que ele já está preparando um plano de contingência. Aqui então entende o que o Jade quer dizer aqui, mas não tem o que ele fazer, né? E antes do Jin subir ao palco, incentiva o Jin aqui do seu jeito único. Andy dizendo pra ele que ele sabe que ele vai ganhar. Estava certo, né, gente? O Jin vence como ator revelação do ano. Discurso agradecendo todo mundo que apoiou ele, incluindo o Akin, né, gente? Achei muito bonitinho as palavras que ele falou pro Akin aqui. Eles estão a sós, gente, na segurança do quarto deles. Puxou o Akin para perto aqui, seus lábios curvados em um sorriso vitorioso. Agora é hora de eu pegar o meu outro prêmio. Akin ri, lembrando-se da promessa que fez. Se Jin vencesse, ele seria o seu namorado, né? E ele se tornou sim o seu homem mais sexy do mundo, o número 1 em seu coração. O Jin então começa a provocar o Akin e vice-versa, gente. O Akin gosta de se fazer de difícil para o Jin aqui, porque o Jin é mais carinhoso com ele e tal, mas ele adora, né, gente? E a gente também. O romance está no ar, os corações batem em uníssono, mas as sombras dos perigos passados ainda não terminou. As fotos irão voltar de uma forma que o Akin mal pode imaginar, e o sofrimento está garantido. No entanto, contudo, todavia,
Do que importa agora é isso, eles estão oficialmente juntos. E bom, em relação ao episódio 8 é isso que eu tinha para comentar. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo, discordam completamente? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye bye.